Simone, boa noite. Tudo bom? Tudo Boa bem? noite a todos. Hã? Acho que está um pouquinho torto aqui meu coisa. Pronto. É? Tudo bom? Tudo ótimo. E você, como está? Tudo jóia. Graças a Deus, está tudo bem. Tá tudo bem? Você consegue falar um pouquinho mais alto, aumentar o volume aí? Então, Tá, deixa eu ver se eu consigo melhorou. aumentar. Peraí. Ah, eu estou te escutando bem, mas deixa eu ver se aqui para mim. Vai, fala. Ah, tá bom agora. Tá tudo bem? Melhorou? Como é que tá se adaptando à vida de quarentena? Você tá curadinha, tá pegando sol? Nada, não. Quase muito pouco, muito pouco. Eu não estou indo à piscina. Aqui tem até piscina no meu prédio, mas Tá interditada, não? Piscina de prédio, eu acho que acumula gente, fica interditado. mas eles têm uma política até de uso da piscina, mas acabo ficando envolvida com um monte de coisa, um monte de trabalho, um monte de proposta. E quando eu vejo, já é de tarde. Aí esquece. Passa. Verdade. Se você conseguir ainda falar mais alto, aumentar o volume, fica melhor um pouquinho. Estamos ouvindo baixo. Não sei se eu vou conseguir melhorar mais. A imagem está baixa. Você consegue me escutar? Eu posso falar um pouco mais perto, talvez. Assim melhora? Perto fica melhor. É Você porque me eu ouve tive bem? que ficar um pouquinho distante de onde eu estou sentada. Não posso ficar tão pertinho do telefone. Deixa Entendi. eu ver uma coisa. Peraí. Vê se melhora. Não, mas aí meu rosto não aparece. Caramba. Tem coisa que é difícil, né? A Tá gente não tá ótimo. acostumado. Tá ótimo. Já melhorou. Estamos te ouvindo bem. Fica tranquila. Fica Pronto, tranquila. vou ficar um pouco assim, distante, para vocês me verem. Na verdade, o que você falou agora é muito interessante, né? Eu escutei de vários colegas que o fato da quarentena aumentou nossa produtividade científica, porque você fica com mais tempo para escrever. A gente está sempre correndo de um hospital para outro e agora acaba que a gente vai mais nas emergências. Eu acho que você, como nós, cirurgiões vasculares, os endoscopistas não estão na linha de frente, eu não estou na linha de frente. Eu sou chamado para intercorrências. E você, acredito, deve estar sendo chamada para intercorrências, não é isso? Sim, sim. E que intercorrências que o endoscopista tem sido chamado no Covid? Então, a nossa prática, nesse momento, ela ficou bastante... Ela teve um impacto bem significativo, né? Então, eu imagino que todos os setores da saúde, a gente tem mais ou menos uma mesma ocorrência, que é o foco nas emergências. Então, obviamente, cada um no seu setor, mas é focado em procedimentos que a gente consideraria como essenciais daquele momento. E aí, no campo da endoscopia, muito cedo, a gente começou a lidar com esse assunto da Covid, e aí, em sucessivos estudos dentro da SOBED, a gente vem desenvolvendo as recomendações. E na última recomendação, que é a que saiu no final de abril, e para quem está vendo a gente tiver interesse de consultar, é só entrar no site da SOBED, que tem lá descrito com detalhes, são procedimentos. Explica para o pessoal, porque nós temos várias pessoas que não são médicas. Ah, tá. O site é a Sociedade Brasileira De Endoscopia Digestiva, que do... é a sociedade que normatiza e que congrega os endoscopistas no Brasil. Então, ela orienta a prática endoscópica no país. Essa é a boa prática da endoscopia. Então, voltando naquele assunto do que estamos fazendo, a gente divide praticamente os procedimentos em quatro itens. Quer dizer, aqueles que a gente considera como eletivos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, dor de estômago, que o pessoal fala. Às vezes, eu estou com dor de estômago, acho que eu vou ter que investigar, e o médico fala, vamos fazer uma endoscopia. E aí, nesses casos, a gente está... Embora isso que eu vou falar para você, tudo isso toma por base de que você conversa com o seu médico troca uma ideia com o endoscopista, claro, e entra num consenso. E aí percebe-se que aquela queixa do paciente, ela pode aguardar. E por que esse pode aguardar? Pode aguardar porque você entende que o risco que esse paciente ele corre ao entrar dentro de um serviço de endoscopia é maior do que o benefício que ele teria de fazer a sua endoscopia propriamente dita. Então, esses são os casos de endoscopia eletiva. Existem casos que são indicações eletivas, portanto, não são emergência, mas elas têm indicação de continuarem a serem feitas. Vou dar um exemplo.
por exemplo, a pessoa tem um estreitamento no trajeto aonde passa a comida, no esôfago. E aí ela já vem fazendo um tratamento de dilatações progressivas. Esse paciente não pode parar o que ele está fazendo. Interromper, né? Então, ele continuaria fazendo o seu tratamento, obviamente, tomando todos os cuidados, ambos, tanto o paciente quanto o médico, para proceder aquele tratamento. Aí, depois disso, a gente entra dentro de um grupo que a gente chama dos procedimentos de emergência, que seriam procedimentos, eles são chamados eletivos, mas prioritários, ou então de emergência. Os eletivos prioritários são aqueles que, por exemplo, um paciente tem uma massa, um nódulo na cabeça do pâncreas. E aí eu preciso esclarecer para esse paciente se ele tem um tumor maligno de pâncreas. E aí, então, eu não posso ficar aguardando meses para poder dizer isso, porque eu preciso tomar uma decisão. Então, aí, embora não seja uma emergência do ponto de vista do que a gente conceitua como emergência endoscópica, mas ele, no campo da oncologia, ele passa a ser uma prioridade. Entendi. E, por último, as emergências. E aí, um exemplo é, por exemplo, quando a pessoa tem uma obstrução completa. Não consigo engolir. Comi um pedaço de carne... Entendi. Não desce. Aí você fala assim, pronto, agora o que eu vou fazer? Eu preciso de endoscopia. Então, essa é uma emergência. Existem várias, mas essa é uma delas. No Covid em si, para que você tem sido chamada? No doente que está com Covid? Essa é uma ótima pergunta. Depende. Eu trabalho, como você sabe, eu atuo em 3 áreas hoje, né? Eu atuo na assistência endoscópica e atuo na pesquisa. E a pesquisa é um trabalho agregado da pesquisa básica com a pesquisa na assistência. Então, portanto, é o que a gente chama de pesquisa translacional. Então, no âmbito da assistência, na área pública, eu trabalho no INCA. Por exemplo, se um paciente perdeu a sonda, ele tinha dificuldade, ele tinha um tumor de esôfago, tinha uma sonda e ele estava em casa e ele perdeu essa sonda. Portanto, ele não conseguiria mais se alimentar. Então, no âmbito da oncologia, a gente, então, vai novamente repetir esse exame e colocar uma outra sonda. E isso acontece também no privado. E na parte a parte da pública e privada, ela se mistura nas suas indicações, porque elas dividem os mesmos princípios. Vou falar aqui no Covid, especificamente, tem muita hemorragia de gestão. Olha, existe casos de hemorragia, principalmente porque existem pacientes que têm comorbidades dispépticas prévias, e acabam evoluindo fazendo uma hemorragia digestiva, seja por uma úlcera ou seja por outras questões, mas existe também aqueles pacientes que são graves e acabam desenvolvendo durante a sua internação uma intercorrência como úlcera ou hemorragia digestiva. Então existe, principalmente porque eles usam anticoagulante. Mas no meu foco de trabalho, é mais realmente voltado para a oncologia. Então, por isso que eu citei a obstrução ou, por exemplo, casos em que, por exemplo, a gente tem um paciente quitérico, amarelinho, por causa de uma obstrução da via biliar, e a gente precisa drenar essa via para ele melhorar. Esse procedimento tem que acontecer, independente da... Ou o que a gente chama de infecção aguda da via biliar, que é o termo é colangite, que é uma inflamação. Ela, em qualquer situação, independente de Covid, ela é uma emergência absoluta e você precisa drenar esse paciente para ele sobreviver. Eu sei que você é muito voltada a câncer, a pesquisa. Depois a gente vai falar de ecoendoscopia, porque as pessoas não conhecem e acho que precisam conhecer. Mas, assim, do básico seria uma endoscopia digestiva alta do estômago, ver o estômago por dentro, ou a colonoscopia, que a gente aconselha depois de 50 anos fazer a cada 3 ou 5 anos. Quer dizer, a gente não está fazendo agora porque esses são procedimentos seletivos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai chegar uma conta lá na frente. Talvez a gente pague um preço de perder alguns diagnósticos, porque 2, 3 meses sem fazer, quando essas pessoas fizerem seus exames, estão atrasados. É como a mulher que tem que fazer uma mamografia que não faz um ano, quando vai ver, às vezes tem tumor já avançado e perdeu. Você acha que assim que melhorar, que você vai ter um certo acúmulo de trabalho nesse sentido de colonoscopia, endoscopia alta, vai ser um negócio assim, uma chuva de pacientes? Eu não tenho a menor dúvida disso, Marcelo. Só para você ter ideia,
nós tínhamos uma quantidade de exames já agendados, né? Enorme, enorme. E esse espaço, em função da pandemia, foi necessário que, sim, o que aconteceu de absoluto foi uma mudança da prática completa, da prática eletiva. Então, todos os casos foram revistos. Todos aqueles que eram considerados eletivos, precisavam fazer, mas eram eletivos, nós estamos postergando. Então, existe uma fila grande. Essa fila, como você bem colocou, ela vai chegar. Vai ter um momento que a gente vai ter que lidar com ela. E, novamente, a gente vai fazer uma nova triagem e puxar aqueles que são prioridade dentro das necessidades para poder primeiro colocar na frente e resolver. Sem dúvida Você nenhuma. mais ou menos já falou, mas eu só respeitando as pessoas que nos assistem, a Denise te pergunta se uma pessoa jovem com dor de estômago sempre deve ser investigado. Desculpa, pode repetir? Uma pessoa jovem, ela não diz a idade, mas com dor de estômago frequente, deve ser investigado? Então, essa pessoa ela deve ser investigada. Contudo, ela não deve começar a investigação dela pela endoscopia. Existem inúmeras outras situações que ela precisa investigar. Vou dar um exemplo. Verminose. Pode ser uma causa de dor abdominal sem necessariamente requerer uma investigação por endoscopia. Até o então, estresse. assim, o que é o ideal? E o que a gente recomenda? Oi, desculpa. Até o estresse, no momento atual, te dá dor de estômago. Exatamente. Então, assim, o que a gente recomenda é que o vínculo do paciente com o seu médico ele seja mantido. O que a gente tem como uma inovação nessa área é a forma como ele vai fazer o contato com o seu médico. Claro. De alguma forma, isso precisa ser mantido. O resto é igual. Claro. O cuidado é o mesmo. Claro, claro. Tem uma observação importante, não sei quem fez aqui, mas eu até me lembro, porque houve o boato de uma infecção de Covid, que foi em março, teve o Congresso Mundial de Endoscopia aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Que situação, né? Porque talvez seja o último congresso que ocorreu no Rio de Janeiro durante... Exatamente. Houve algum caso? Como é que foi esse congresso? Foi assim, excelente ter puxado esse assunto, porque o Endo 2020, né, que foi o congresso organizado pela Organização Mundial de Saúde em parceria com a SOBED, né, com a nossa sociedade, e o Rio de Janeiro foi o local desse evento, foi o Congresso Mundial de Endoscopia. Ele levou cerca de 3 anos para ser organizado. E, obviamente, 3 anos antes, a gente não tinha noção do que ia acontecer 3 anos depois. E, portanto, toda a organização dele foi feita de forma presencial. Então, houve muita discussão. Contudo, e em paralelo à parte que tinha teórica, tinha também tinha uma atividade essencial, que era a parte dos procedimentos ao vivo. E que foram divididos em 3 lugares. Foram feitos, primeiro foi na Índia, depois foi em São Paulo, e em seguida foi no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro foi dia 8 de março. Oi? Foi ao vivo, os exames ao vivo. Simone, qual era o número de participantes de um evento desse? Esse evento teve, se eu não estiver incorreta nesse momento, teve cerca de... Foram quase 4 mil pessoas, se eu não estiver errada. Pessoas em março, aqui no Rio de Janeiro. Foi no início de março, esse evento foi de 7 a 10 de março, e repara que isso é uma data simbólico, porque dia 11 de março foi quando foi decretada a pandemia. Então, isso foi radical. Mas também trouxe uma oportunidade muito interessante, Marcelo, porque exatamente por causa do evento, a comissão organizadora como um todo, tanto a nível geral quanto nível local, os níveis locais de São Paulo e Rio de Janeiro, nós estávamos todos ligados na pandemia. E aí, muito antes de acontecer o congresso, a gente já estava se organizando para um plano B. Então, assim, a gente já estava raciocinando o que a gente faria, como a gente lidaria, como a gente se organizaria. E aí, naquela reta final, que foram os últimos 15 dias, vimos que o congresso ia acontecer, e então nós organizamos tudo que você puder imaginar, desde a parte de logística administrativa até logística local, limpeza,
logística de entrada em hospital, saída dos professores, tudo foi organizado para poder recebê-los de forma segura, tanto para os professores quanto para os nossos pacientes. Que bacana, né? E então ocorreu e não houve nenhum incidente, que eu saiba, não houve nenhum caso. E isso aí. E aí, isso eu queria ressaltar bastante. Nós não tivemos nenhum dos nossos professores apresentaram sinais de Covid. Nós ficamos acompanhando eles durante quase um mês e ninguém teve nada. Ninguém teve nada. Mas em compensação, essa experiência ela deu para a gente a antecipação eu não vou chamar de sorte, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Claro. Mas ela trouxe para a gente a antecipação das nossas ações. Tanto que a Sociedade de Endoscopia e as nossas diretrizes, elas foram mencionadas como referência para as sociedades, porque nós nos adiantamos a todas, porque a gente tinha que lidar com essa realidade. Então, assim, as nossas regras são super estritas. Grande responsabilidade que vocês tinham, né? É enorme, enorme. Que coisa, né? Mas foi bacana. Foi um evento, como você bem colocou, foi o último evento que o Rio de Janeiro abraçou, ele realizou. Obviamente não será o último que vai fazer, mas é o último que... Não é o último, mas vai demorar um pouquinho, né? Vai. Com certeza. Uma coisa, para uma pessoa que tem digamos, uma dor de estômago que já foi investigada, incontrolável, e o clínico fala: poxa, Simone, eu preciso fazer endoscopia dela. Ela, antes de fazer endoscopia, vocês pedem um IgG, um PCR, ou alguma coisa para fazer? Antes de fazer o exame, a pessoa está assintomática. Não estou dizendo aquela pessoa que está com febre, dor muscular, tossindo, que vocês não, esse deve ter Covid. Mas eu digo um sujeito, entre aspas, não Covid. Mas quando vai ao hospital, eu sei que na cirurgia vascular, em alguns hospitais, principalmente americanos que a gente entrevistou, o cara diz, ele vai para a cirurgia eletiva, mas sempre faz um PCR e faz um IgG, um teste rápido de 48 horas, e aí o doente é operado seu aneurisma, seja o que for. Na endoscopia, tem algum... Então, o que acontece? A gente entra dentro de um assunto que é um pouco novo, porque o nosso conhecimento sobre a doença ela começou pelo sistema respiratório, depois abraçou a área hematológica e, mais recentemente, a gente tem vislumbrado o que a gente chama de manifestações incomuns em relação ao que a gente conhecia no início. E aí a gente está entrando dentro das manifestações gastrointestinais, neurológicas e etc. E aí, concentrando na parte das gastrointestinais, é interessante porque não só a epigastralgia, mas epigastralgia, náusea e, sobretudo, diarreia, tem sido demonstrado nos últimos trabalhos, inclusive acabou de sair uma revisão sistemática com meta-análise bastante interessante da Associação de Gastroenterologia Americana, que reporta exatamente isso e mostra que a incidência a prevalência de sintomas gastrointestinais, ela não é desprezível. E o que a gente está pensando? Eu li esse trabalho, fala em 25% a 35% de diarreia só. E depende. Se a gente for, nesse trabalho, se a gente for tomar um todo, a gente tem em torno, as manifestações gastrointestinais como um todo é menor que 10%. Mas se a gente separa, por exemplo, a China dos outros países, por exemplo, a diarreia ela aparece em torno de 18%. A dispepsia aparece em torno de 14%. Então, ou seja, quando um paciente chega a nós com uma queixa de epigastralgia, de diarreia, de náusea, de alterações das provas de função hepática, hoje nós devemos pensar, claro, como sempre é considerado dentro da medicina de forma simples, né? A gente pensa primeiro nas coisas mais simples, mas mediante ao fato de que a gente está vivendo dentro de um momento muito né, um momento pandêmico, nós devemos considerar a possibilidade de que esse paciente tenha uma manifestação da doença. E aí, em determinados casos, eles de fato recomendam, antes de você proceder a um exame, você fazer a investigação sorológica.
dependendo do momento quando esse paciente apresenta o sintoma, dependendo do momento que ele apresenta, eu hoje tive dor epigástrica e há 3 dias atrás eu me lembro que eu estive com um colega e ontem eu soube que ele ficou doente e tem Covid. Então, dependendo do momento de exposição provável desse paciente, aí sim fica a pergunta sobre qual exame você deve solicitar para investigar se esse paciente foi exposto, tem doença ou se ele tem já reação imunológica à Covid. Fazer uma pergunta de leigo para você, mas que eu acho que tem muita gente que vai se interessar. Eu preciso ter medo de me contaminar com endoscópio? Ou é seguro utilizar o endoscópio? Ele é limpo por causa do Covid? A pessoa tem que ter medo? Não. Excelente pergunta. Bom, a pandemia ela trouxe para a gente um raro momento em que a gente deve pensar não só em nós, mas no outro. Então, quando eu estou falando isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente vive um momento em que os próprios conceitos a gente deve refletir sobre eles, sobre os próprios valores. E, inclusive, a forma como a gente pensa e considera os nossos pacientes. Muitas vezes a gente entra no automático, e é o que a gente muitas vezes fazia, às vezes no próprio trabalho nosso, mas esse momento é um momento que exigiu de todo mundo parar e pensar, mais do que apenas fazer algo. Então, quando um paciente apresenta uma situação em que ele precisa fazer um exame endoscópico e ele refere para você que ele tem medo desse procedimento, eu diria para você que a primeira coisa que eu faria é olhar para ele como pessoa. E aí, eu primeiro conversaria com esse paciente para saber por que ele tem medo. O medo dele pode ser por uma ansiedade dele, às vezes é fruto de um desconhecimento, e às vezes não, às vezes ele conhece muito o assunto, às vezes é um colega seu, é um colega médico, ele conhece o assunto, e ele tem, mesmo assim, ele tem medo. E aí, o meu próximo passo seria conversar com ele sobre a relação custo-benefício daquele procedimento para ele. E aí, pesar o que é esse medo dentro desse ambiente. E, por fim, o que eu diria para você é o seguinte, em relação ao equipamento propriamente dito, Isso. Se a gente estivesse falando só do equipamento, eu falaria para ele que ele não precisa ter medo. Porque a forma com que esse aparelho ele é processado, ele não teve nenhuma mudança. O processamento desse aparelho ele é feito de alto nível, portanto, ele já previa, antes da pandemia, a limpeza, inclusive em relação a vírus. Então, nesse ponto, ele não precisa ficar preocupado, desde que os aparelhos sejam cuidados. Para quem vai fazer, saber assim, não, olha só, inclusive já mandaram várias perguntas aqui, exatamente iguais. Os aparelhos são desinfetados, isso é seguro? Então, é extremamente seguro o tipo de desinfecção. Já era utilizado de forma que não há condição do vírus sobreviver a esse tipo. Pode fazer sua endoscopia se for necessário, fazer agora, pode fazer tranquilamente, que não há problema nenhum. Né? Pode. Faz uma pergunta como pesquisadora. Deixa eu só acrescentar um detalhe nesse assunto. É importante também, para essa resposta, a gente acrescentar o seguinte: o que foi alterado não foi a forma como o aparelho ele é processado. O que foi alterado é a forma como a gente organiza esse serviço. O agendamento ele é mais espaçado, a forma como o paciente chega, ele não vem, a gente não recomenda que ele venha com várias pessoas. Outra coisa importante de se considerar é a limpeza, a forma como esse ambiente ele é limpo e o intervalo de tempo entre um procedimento e o outro, ele é fundamental, ele foi espaçado. Hoje a gente dá um intervalo de 1 hora exatamente para que todas as superfícies sejam limpas e garanta para o próximo paciente o mesmo grau de segurança que o anterior teve. E você também dá tempo de você se proteger, porque alguns pacientes porque, na verdade, eu vejo que você vai na face do paciente. É como na nossa área, o maior risco numa cirurgia vascular não é meu, é do anestesista. Porque ele está lá entubando, o doente pode espirrar na hora ali.
e ele tomar uma chuva, né? Então, você usa um face shield, você usa óculos de proteção, 2 luvas, um EPI completo, certo? Sim, essa foi uma das grandes modificações que a pandemia trouxe para a nossa atividade profissional, foi o uso do EPI absoluto e para todos da equipe. Para o seu técnico que está te ajudando, ele tem que aparamentar. Para o seu anestesista que está te ajudando, ele tem que aparamentar. Uma outra coisa importante da gente ressaltar nesse assunto, Marcelo, é que a endoscopia, o procedimento endoscópico, ele já foi comprovado que ele é um procedimento que produz aerossol, gotículas. Portanto, ele está caracterizado dentro dos procedimentos de alto risco para o profissional, a equipe. Para a disseminação do vírus. Então, nesse ambiente, tem uma série de regras que a gente cumpre hoje, que a gente antes não fazia, mas hoje a gente cumpre, e eu já adianto para você, eu acho que esse é um dos legados que vai ficar, é o uso do EPI de forma criteriosa e adequada para proteger tanto o paciente quanto o profissional. E isso aí é uma discussão grande, assim como acessórios, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia discutir nesse âmbito, mas isso é fundamental. Então, na parte endoscópica, a gente hoje toma vários cuidados. Vou citar um. Por exemplo, se eu vou fazer um exame de um paciente, eu preciso fazer uma biópsia endoscópica. Simples, biópsia endoscópica. Eu vou deixar de fazer? A resposta é não, eu vou fazer. Eu deixo de fazer se ele não tiver indicação ou se tiver contraindicação para que eu faça. Mas ele tem indicação, eu posso fazer, ok, eu tenho que fazer. Mas, quando eu faço essa biópsia, a forma como eu tiro a minha pinça de biópsia do canal, ela muda. Existe uma técnica apropriada para que eu garanta que aquele procedimento ele seja feito com segurança. Assim como também hoje... Gotículas, né? Exato. E assim como hoje, a gente também toma cuidados especiais em relação aos acessórios que a gente hoje joga tudo fora mesmo. Joga tudo fora. Nesse assunto, então, a Andréia Arão pergunta a você se as EPI vão aumentar o custo das endoscopias ou procedimentos em geral. Vão. Com certeza, né? Mas material não pode reaproveitar, vai jogar fora. Vão. E eu acrescento o seguinte, e aí, como é que você, na verdade, você acredita que vai ter dificuldade com os seguros de saúde? Quer dizer, o plano de saúde, que a gente vai ter dificuldade para cobrar esse custo dos seguros de saúde? Olha, agora você tem que pagar 2 máscaras, 3 face shield, 1 para cada doente. Isso eu não sei como é que vai ser, a gente vai ver depois, né? Eu acho que a gente já está vendo, Marcelo, porque, por exemplo, quando eu hoje vou fazer um procedimento endoscópico, seja no hospital público, seja no hospital privado, eu peço que todas as pessoas da minha sala se aparamentem adequadamente. Portanto, hoje, já aumentou o custo. O material usado já está entrando dentro da conta desses pacientes. Então, e em relação aos convênios, eu falo para você o seguinte, que a nossa prática, ela vai ser mantida. Ela precisa ser mantida, sob a pena da gente propagar uma doença que não pode ser propagada e sob a pena da gente ser responsabilizado por contaminações que podem ser evitadas. Eu creio que o seguro-saúde, nesse aspecto, embora eles sejam sempre, como é que eu vou dizer você, muito rigorosos em custos, de uma maneira elegante, eles não vão ter defesa contra isso, e não tem argumento contra a segurança dos pacientes, e aí certamente vão se esbarrar na justiça, não vou querer isso, está claro. Né? Teve uma pergunta que você respondeu, mas só para enfatizar, a Denise pergunta a você se a colonoscopia tem perigo fazer agora ou é melhor adiar. Você já disse que... A Denise te pergunta se tem perigo fazer agora uma colonoscopia ou é melhor adiar após a pandemia. Você já falou isso, qualquer eletivo é melhor adiar, a não ser que a pessoa esteja um sangramento, esteja algum dado clínico. Por isso é como você falou, qualquer pessoa que tiver dúvida sobre esse assunto, a gente está discutindo generalidade, mas a Simone deixou claro, você não pode perder o contato com o seu médico clínico. Ele é que vai dizer, tem que fazer agora.
Correto? Exatamente. É exatamente essa relação médico-paciente, ela, mais do que nunca, ela tem que ser preservada. E tem ingredientes diferentes que vão entrar nessa relação, mas que ela tem que ser preservada e cultuada, mais do que nunca. Ah, tem uma pergunta bem curiosa aqui. É da hã? Nila Castro, não sei se é Nila Castro. Ela pergunta assim, qual a sua posição sobre a telemedicina? É viável endoscopia? Aí não tá... Essa pergunta é assim, é quase uma pergunta de US$ 1 milhão. Não é? Essa pergunta ela é bastante interessante. Eu acho talvez a palavra certa não é eu acho. Eu penso o seguinte, a telemedicina ela é uma ferramenta muito útil, muito útil. Contudo, como toda ferramenta, ela deve ser usada com inteligência. E deve ser usada para o bem da comunidade. Então, o tema da discussão não é telemedicina, a telemedicina em si ela é um grande tema de discussão, a gente já tem inúmeros exemplos de uso dela. Vou dar um exemplo que fora da minha área, por exemplo, hoje, quando se faz um raio-x, uma tomografia, num determinado hospital, às vezes o radiologista está em casa, ele recebe, ele olha aquele exame muito bem feito e faz ele parte emite da minha rotina prática. Toda Exatamente. que é feita na São José, eu olho no meu computador, quando eu vou no hospital, eu já sei tudo que precisava saber. Exatamente. Agora, Então, uma endoscopia que você tem que botar um aparelho, só se a pessoa pudesse se colocar e transmitir para você. exatamente. Ou Vai seja, ser um não. pouco mais difícil, né? Existe uma parte, talvez, da nossa atuação que possa ser encaixada dentro do que a gente chamaria de telemedicina. Uma conversa, uma discussão, um segmento a partir de um momento... Mas não o exame em si, né? Mas a prática em si da endoscopia, ela é presencial. Ela é presencial. Olha só, o Luiz Felipe Ribeiro Pinto, ele pergunta a você qual é o custo para os programas de residência em formação em endoscopia. Quer dizer, vai haver um prejuízo para essas pessoas que estão pensando em fazer residência em endoscopia digestiva? Luiz, excelente pergunta, muito obrigada pela sua inserção. O Luiz Felipe, para quem não conhece, ele é um dos principais pesquisadores em nosso país. Ele atua na área de carcinogênese molecular e é um dos nossos principais investigadores no INCA. E meu chefe na área da pesquisa. Cuidado que você vai responder, é o chefe. Não, tranquilo. A gente é muito, no grupo nós somos muito alinhados, né, com a prática transnacional. E, aliás, é um exemplo, né? Nosso grupo é um dos exemplos de que isso é possível e deve ser estimulado. Então, assim, qual é a minha resposta? Vocês são, eu acho que no Brasil, uma ilha. Consegue manter uma medicina de alto nível, apesar de alguns governos terem tentado destruir, politizando, botando gente política na direção. Mas, enfim, eu acho que o tempo ruim está passando. É uma ilha de excelência. Parabéns a você, parabéns ao Luiz Felipe, que eu não conheço, mas gostaria de conhecer um dia. Mas, então, como é que você vê a residência? Voltando na pergunta dele, o que fica evidente, mais do que nunca, e aí eu repito 3 vezes, mais do que nunca, é que a informação ela já não é mais o mais importante, porque informação, a gente vai lá na internet, a gente procura e acha. Se a gente não for na internet, ela chega no Zap. Então, assim, a informação não é mais a questão, quer dizer, receber informação, ter a informação. O mais importante de tudo é o que nós fazemos e como nós processamos essa informação. E aí, para isso, é que vem essa resposta. Ficou mais do que nunca evidente para mim, para o nosso grupo, para muitas pessoas com quem eu converso, e aí eu incluo Fauzi Maluf, em São Paulo, Ana Zúcaro, Djalma Coelho, presidente da nossa sociedade aqui no Rio. Ficou mais do que nunca evidenciada a importância da qualidade da formação científica do profissional de saúde. Sem dúvida. Como um todo. E aí, aqui falando especificamente do médico. A residência médica, que, claro, ela tem um foco na prática,
ela não briga com a formação teórica, Claro. ela não briga com a formação científica. Pelo contrário, ela deve ser cada vez mais estimulada a juntar-se à formação científica. Interrompeu um minuto. Por que isso? Porque quando você junta a formação assistencial com a formação científica e com a formação de ensino, você se torna um profissional muito melhor para a sua comunidade, para o seu país. Então, você elabora perguntas melhor, você sabe promover estudos adequados para trazer essas respostas. Você precisa ser um cientista ou praticar a pesquisa no seu âmbito? A resposta é não. Tem pessoas que têm o dom para isso, tem pessoas que não têm, mas você precisa, pelo menos, ter formação em pesquisa. E esse eu acho que eu não diria que é o custo, mas eu acho que é o grande legado da pandemia no âmbito do que é translacional, quer dizer, quando a gente junta a ciência com a assistência. Nós precisamos, os dois lados precisam dar a mão e falar sem querer te interromper, mas já te interrompendo, deixa eu te perguntar. Eu achei que a pergunta do Luiz Felipe também toca num ponto, quando ele falou da formação, que é da residência médica, que é como você falou, a teoria hoje a gente encontra na internet, a gente encontra nas revistas, tá sobrando, porque há muitos anos era difícil obter. Mas eu acho que é no treinamento prático. Nós, temos muito treinamento em protótipos, em manequins virtuais, tal. Então, mesmo que, eventualmente, você queira diminuir o contato dos residentes, e muitas vezes não têm o cuidado que nós temos ou não sabem ainda de não encostar aqui ou ali, né? Nós, no campo da cirurgia, vemos muito isso. Cuidado, vai se contaminar, não bota a mão aí para pregar a cirurgia e tal. Então, a gente usa muito manequim para fazer, simulando as artérias para funcionar, de passar com os catéteres. Vocês têm manequim para fazer esse treinamento de endoscopia? Nós existem modelos de treinamento em endoscopia, e aí, Marcelo, eu falo para você o seguinte, esse cuidado, ele é anterior à pandemia, porque foi exatamente a observação de que, ao aprender, você, muitas vezes, está fazendo um procedimento num paciente que Vou dar exemplo. Por exemplo, o meu residente R1, ele vai começar a fazer uma endoscopia e eu já passei para ele os conceitos técnicos. E ele vai começar a prática dele. Ele vai fazer num paciente. Então, o dano, o risco de dano precisa ser pesado para esse paciente também. E, às vezes, numa endoscopia isso é menor, mas, por exemplo, num procedimento de via biliar, isso é bem caracterizado já. Então, ele vem no sentido da segurança do paciente, o uso de modelos. Em endoscopia já existem vários protótipos, existem modelos mecânicos, existem modelos digitais, existem vários modelos para você, primeiro, entender e treinar o seu pensamento, a sua prática visual daquilo que você depois vai passar fazendo com o paciente. E aí depois passa para uma segunda fase, que é a prática mesmo com o paciente. Tem umas perguntas aqui que se acumularam, eu vou tentar ver se você responde. O Vinícius Gatti, ele pergunta se já existe algum posicionamento da sua BED junto à ANS visando a regulamentação desses custos adicionais. Existe nós temos um comitê, uma comissão de ética e defesa profissional. Quem é a presidente desse comitê, a Ana Zúcaro, que é aqui uma colega carioca, já existem movimentos de discussão com a ANS. Já existia antes e esse movimento permanece. Eu não saberia, nesse momento, colocar para o Vinícius quais são o que está sendo deliberado ou o que está sendo discutido na prática. Mas a resposta é sim, já está sendo. Okay. Isso está em processo de discussão. O Marcos Fernandes de Almeida, ele pergunta que muitos hospitais estão exigindo a testagem sorológica periódica dos profissionais de saúde. Como a SOBED vê essa situação? Eu particularmente, trabalho aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Popstar, no Copa D'Or, no
São Lucas, São José, Samaritano, em nenhum hospital desse me pediram sorologia. Eu não tenho, a minha Até experiência... porque a sorologia ainda não é um método totalmente comprovado, existem muitas falhas, 30%, 40% de falso negativo. Então, eu acho até que a gente tenha um teste eficaz, e os hospitais não poderão exigir isso ainda. Você só entrar se for IgG reagente. Sim, sim. Chegamos lá, pode ser que chegue, mas eu desconheço isso. Não sei se... Essa é uma boa discussão, também é uma discussão grande, mas é uma boa discussão, porque ela envolve discutir testes da doença aguda e testes da resposta da doença, né? Da imunidade, da resposta imunológica à doença. Nós não é a minha experiência, no INCA nós não temos essa exigência, nos hospitais privados que eu trabalho também, que eu levo o paciente para fazer exames, eu também não tenho tido essa exigência. Tem uma pergunta interessante da Vilma Silva. Ela pergunta se já existe algum tipo de preparação de vocês, endoscopistas, da própria sociedade dos hospitais, pensando digamos, no alto, elevado número de pacientes que virão após a pandemia para evitar aglomerações, etc. Vocês já estão pensando nisso, uma arquitetura? Sim, a gente já está começando a pensar como que nós vamos resolver a nossa fila de pacientes que ficaram com os exames postergados. Sendo que no INCA, o que nós fizemos, quando avaliamos os pacientes para aguardar, né, para fazer o exame, a gente já fez uma avaliação de alguns pacientes que, de fato, poderiam aguardar. Então, às vezes, você faz um pedido, mas você sabe que aquele pode aguardar X tempo. Então, a gente já colocou nessa escala, mas sim, nós estamos começando a ver essa questão agora. O Salgado, eu acho, Salgado, alguma coisa assim, ele diz assim, que em dezembro de 19, ele viu uma aprovação no FDA para um duodenoscópio descartável, que foi criado por conta da dificuldade de desinfectar esse equipamento efetivamente. Você acha isso uma tendência? Acha isso viável? Essa é uma boa pergunta. Eu vi esse assunto, eu cheguei a ler. Eu lembro que a doença da vaca louca, em que esse mesmo assunto veio em tela, e naquela época eles também trouxeram essa discussão do endoscópio descartável, vamos chamar assim, e na época chegou-se à conclusão de que aquilo ali não era viável. Então, eu não sei qual vai ser o futuro, aliás, eu penso, porque a gente não tem resposta para isso ainda, mas eu penso que é possível que a gente trilhe o mesmo caminho. Eu penso que não. Mas esse é um assunto aberto, tá? Aberto. Como é o nome dele mesmo que perguntou esse assunto? Foi Vinícius, né? Salgado. Salgado, Coisa... eu deixaria essa resposta em aberto para o futuro. O Salgado fez uma pergunta amarga. Olha aberto, aqui, né? O Felipe Azevedo pergunta qual tem sido a demanda de endoscopistas nas UTIs. Você já falou, tem sido mais nos quadros de hemorragia digestiva alta. Os doentes fazem trombose, muitos tomam anticoagulantes. A gente vê muita trombose. Então, é isso mesmo, você já respondeu. A Penha te dá boa noite e pergunta se, mudando de assunto, ela fala assim, se existe um número grande de perfurações do duodeno na realização de CPRE em pacientes com neoplasia. Essa é bem específica. Sim, mas aí ela está perguntando no âmbito do Covid ou não? Assim, de uma forma geral? No âmbito geral, ela não mencionou Covid. Tá. Ok. Eu estou entendendo que ela está perguntando se o paciente, ao ter uma neoplasia que envolve o duodeno, quando você vai fazer a colangio, né, ele é mais haveria uma perfuração. A resposta para ela, a incidência, a ocorrência dessa complicação, ela é baixa e ela está atrelada a dois fatores, basicamente. Ao fator experiência do profissional
e ao fator fixação do duodeno, porque quando o duodeno ele é comprometido pela neoplasia, ele impõe uma resistência a esse procedimento endoscópico que não é o comum do normal. Então, quando a pessoa está acostumada a fazer o procedimento da via biliar, ela tem uma sensibilidade para executar o procedimento. E ao fazer, quando ela percebe que essa resistência é maior do que o normal, ela tem a impressão no momento que ela deve parar o esforço que ela está fazendo. Então, existe perfuração, existe, isso é uma ocorrência real, mas à medida de que você tem mais experiência, de que as pessoas que estão fazendo o procedimento são mais experientes, ela é menor. Ou seja, a grande lição que a gente toma para casa é que a gente deve fazer as coisas com calma e, percebendo algum grau de resistência, parar e não executar, e além do que é nossa limite, né? Rafael Quinelato te faz 2 perguntas. Oi, Rafael. Primeiro, ele diz que num bate-bola da Sociedade da SOBED Nacional, com 2 infectologistas, ambas não se empolgaram com a ideia da endoscopia ser um procedimento de risco para infecção por Covid. Aí ele pergunta se tem algum estudo em andamento, e ele faz uma segunda pergunta de como provar que a infecção seria proveniente da realização do procedimento e não do ambiente de trabalho. Ai, nossa, caramba, Rafael, que pergunta difícil. A primeira, ela não é muito difícil, não. A primeira é o seguinte, essa primeira pergunta dele, ela decorre da forma como a infectologia ela descreve os aerossóis e quais procedimentos são considerados produtores de aerossóis, que basicamente são os procedimentos que lidam com a via respiratória. Contudo, a endoscopia, e aí o Rafael é um exemplo, ele faz endoscopia, ele sabe disso, que quando você começa a fazer um procedimento, muitas vezes o paciente às vezes engasga, tosse. Isso. Ele faz uma manobra porque ele não está anestesiado totalmente, então ele às vezes faz uma manobra e no que ele faz uma manobra ele expele secreção. E aí, ao expelir secreção, isso que ele expele e que ele coloca no meio externo é contaminado se ele for contaminado se ele for infectado pelo SARS-CoV-2. Então, essa é a primeira resposta. Então, ou seja, a endoscopia é produtora de aerossol. Claro. Se alguém perguntar, ela tem uma... para só validar essa minha resposta, eu sugiro o Rafael, se ele estiver precisando dessa referência, dele ir atrás do CDC americano, ele entra no CDC americano e ele vai atrás das normas do CDC e das explicações. E existe, lá dentro, tem um documento que inclui a endoscopia como produtora de aerossol. Então, se ele não tiver, depois ele me pede que eu passo para ele. Com relação à segunda pergunta dele, deixa eu ver se eu entendi bem. Como é que você vai provar que a infecção não é proveniente do procedimento e não do ambiente de trabalho? Para mim, não foi a infecção da equipe ou a infecção do paciente. Essa é uma pergunta difícil para responder. Claro. Se você parte do princípio de que seu paciente, ele ao entrar no hospital, quando você foi fazer o procedimento, você tem um exame prévio desse paciente dizendo que ele não é infectado. Ele não teve, ele não tem um histórico de contato, porque aí uma base dessa pergunta você precisa investigar se esse paciente recentemente teve contato com pessoas... É porque é uma doença muito traiçoeira e o período de incubação ele vai de 5 a 15 dias ou 20. Ou seja, então o doente teve um contato há 20 dias atrás, não se lembra mais, e aí chegou com Covid. Sim. Eu acho que, em termos práticos, está todo mundo protegido o tempo todo. E qualquer um é suspeito. Exatamente. Então, assim, tomando por base isso, quer dizer, se você tem certeza que seu paciente ele é negativo, não teve contato, não tem sintomas suspeitos de uma possível evolução para a Covid, numa fase que ainda é assintomática, se você sabe que todas as pessoas da sua equipe, elas também têm a mesma ocorrência, quer dizer, não têm contato,
E se algo diferente acontece, então aí, assim, você restringe muito o campo de pensamento aonde que provavelmente você se contaminou. Eu vou citar um exemplo de uma colega cirurgiã que ela apresentou os sintomas e ela raciocinou para trás. Ela pensou tudo que ela fez. E ela conseguiu identificar, exatamente porque ela conhecia todo mundo, ela conseguiu identificar que o provável ponto de contágio dela com a doença foi na caneta da técnica de enfermagem da sala que atendeu elas. Observadora, essa sua amiga, hein? Foi. Pelo amor de Deus. Exatamente. Porque, assim, por que ela soube disso? Porque ela repassou tudo que ela fez e ela procurou a informação de todo mundo. E a técnica de enfermagem, dias depois, abriu o quadro de Covid. E aí ela abriu o quadro de Covid e mais ninguém. Eu acho que essa doença é tão traiçoeira. Você sabe que na minha equipe nós temos 3 instrumentadoras jovens Você cicla as equipes? ciclo. Mas as 3 instrumentadoras jovens de torno de 25, 26 anos, todas as 3 tiveram Covid. E elas trabalham me dando os instrumentos na mão e eu não tive. Aí é uma outra discussão. Não é complicado? As 3 tiveram. E, bom, trataram em casa e estão bem, mas é uma coisa curiosa. Agora, a Camila Capelletti fala que alguns hospitais estão exigindo exames antes de liberar a realização de endoscopia como protocolo Covid. Você acha que isso prejudica a autorização da endoscopia em si? Eu, particularmente, desconheço essa recomendação. Não sei de onde é a Camila Capelletti. Do Rio de Janeiro, não há essa exigência que o paciente não ela deve estar falando de outro estado. Não existe essa exigência, ela não é uma exigência obrigatória. Contudo, Marcelo, eu ressaltaria a você o seguinte, em função do caso, eu acho que existe uma recomendação, uma sugestão de se fazer o exame. Exatamente quando você olha o caso, vê que ela tem indicação de fazer um procedimento e você rastreia os sintomas para trás, você pergunta para essa paciente se ela teve algum dos sintomas comuns ou daqueles atípicos, como eu falei, como a gente falou no início da live, se você percebe que pode haver uma chance de ter alguma superposição, ou seja, a paciente pode ser positiva, mas você ainda não sabe, eu diria para você que eu não acho que ela vai impedir o procedimento endoscópico, que a pessoa precisa fazer. Por isso que ela está indo fazer. Mas eu acho que é de bom senso. Eu concordo. Você pensar na investigação, eu acho que é prudente até na proteção de todos. Simone, vê se você concorda comigo. É prudente até para o doente fazer endoscopia e depois não ligar para você e falar assim, doutora, eu fiz endoscopia e saí com Covid depois do seu exame. E aí você fala, olha só, você já tinha um PCR positivo para Covid, está no seu exame, e seu IgG já era isso ou aquilo. Ou seja, é uma proteção do hospital e do médico, né? Existe sim, você tem toda a razão, existe esse outro lado do pensamento, e eu falo para você o seguinte, a mais, isso se esbarra, sobretudo, na nossa capacidade de fazer esses exames. E aí é uma outra discussão também. Até o Manuel Marcelo Antequera, ele diz assim, que o termo de consentimento específico para a Covid nos protege contra possíveis ações judiciais. Num aspecto, sim. Isso aí O termo de consentimento, ele não impede que você possa que possa ocorrer alguma entrada de um processo na justiça em função de qualquer coisa. Não impede isso. Mas o termo de consentimento, ele é um instrumento que é comprobatório de que você se preocupou de, ao fazer a avaliação do seu paciente, conversar com ele, você se preocupou de saber se o paciente tinha sintomas, se não tinha, se fez isso, se ele está ciente do risco que eventualmente ele pode estar submetido. Então, o termo, ele confere uma proteção, ele não vai dizer que a pessoa não é responsável pelo que faz, é isso que eu quero dizer. Mas ele confere ele dá mais, ele consolida melhor a boa prática médica. Até porque essa doença tem um caráter muito errático.
Essa doença, ela pega pessoas que você... Claro, tem o obeso, o idoso muito doente, essa tá a maior mortalidade, mas tem também uns casos raros que aparecem de uma hora para outra. Ela é uma doença muito traiçoeira. Então, a qualquer momento, tem pessoas que estão em casa, não tiveram contato com ninguém, aparece doente, ninguém consegue entender. Deixa eu te interromper um minuto. Fala. Nessa parte, eu achei muito interessante não um artigo, mas uma reflexão que eu li, um texto, não era técnico, mas era uma reflexão e uma recomendação que eu achei bastante interessante, porque para mim foi coerente. Casos de pessoas que estavam em casa, quer dizer, correto, perfeito, e ficavam doentes. E aí, quando eles foram avaliar, pessoas que traziam coisas para dentro de casa, quer dizer, o entregador, o isso, aquilo, e quando você pegava as suas compras, por exemplo, que são por delivery, e aí você, ao manipular isso dentro de casa, você não tomava cuidado de usar a máscara antes de higienizar aqueles produtos. Então, eu achei muito interessante porque realmente a gente não para pensar nas etapas. E a pandemia trouxe isso. Precisamos parar para pensar no processo. 1, 2, 3, 4. E aí, esse receber coisas em casa, ela também envolve cuidados, sobretudo da higienização, que deve tomar você também como cuidado. Claro. Então, eu achei interessante isso aí. Obrigado de quem colocou. Foi um assunto bem interessante isso que eu li. Acho que é coerente, né? Simone, eu vou dar 2 avisos aqui. O primeiro é que, na próxima quarta-feira, às 6 horas, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, o Dr. Mark Farber, que é o chefe do setor de aorta da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Então, ele vai ser o convidado e a gente parabéns. Inglês, francês, pode falar em vários idiomas. Bacana. Quarta-feira que vem. O segundo aviso é que essa nossa live ela vai ficar disponível, ela fica gravada, depois vai para o YouTube, a gente pode assistir, quem não assistiu tudo pode observar depois, que ela vai estar gravada, enfim, no YouTube para você. Depois, se você puder me passar para a gente divulgar via Sobed, também é legal. Pode divulgar tranquilamente depois com o link. E por último, faltam 2 minutos, ela interrompe abruptamente, vou te avisando. Eu queria te agradecer em meu nome, é um prazer falar com você, agradecer em nome da Etamucino, da Micaela, do Stefan, do Ekenhard, da Tiana. Muito obrigada Todo a todos mundo vocês. São parceiros. São parceiros bacanas. estão te agradecendo muito. E faltando então 1 minuto, eu deixo você agora terminar essa live. Pode falar o que você quiser, pode até cantar. Tá. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade. Foi excelente. É a primeira vez que eu participo numa live, eu não tinha participado até agora. Eu vi várias, mas não tinha participado. Muito obrigada. Eu queria finalizar agradecendo sempre, sendo bastante grata a todas as pessoas que participaram da minha formação. E não só como formação profissional, como formação como pessoa, minha família, meus parentes, meus amigos, meus mestres, pessoas que fizeram parte da minha vida e que permanecem dentro dela, para que eu possa continuar a executar o que eu faço. E queria deixar um convite, que é para nossa... A gente tem uma prática que é bem legal, que é o bate-bola da Sobed, que vai ser agora dia 27, às 8 horas da noite, que vai discutir a retomada da prática endoscópica e vai mostrar a pesquisa com mais de 1.000 respostas dos associados do impacto da pandemia na sua prática. Divulga para a gente. Beleza. Por fim, eu queria elencar elementos. Quais são os elementos que a gente precisa trazer para a gente para perto? A primeira coisa é o nosso pensamento e o nosso valor como ser humano. A segunda coisa são as práticas e como nós fazemos a prática, e a boa prática deve ter prioridade.